Grupos de apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro começaram a divulgar com intensidade mensagens em aplicativos de mensagens, organizando caravanas para trazer manifestantes de todo o país para Brasília desde a última terça-feira, dia 3. As viagens começaram na sexta-feira, no dia 6 de janeiro. As mensagens convocavam os extremistas e falavam em enfrentamento às forças policiais. A Lohane Castro, direto de Brasília, preparou uma reportagem especial sobre esses atos terroristas. Um ataque anunciado. A segurança do governo do Distrito Federal assistiu à chegada de 100 ônibus com bolsonaristas ainda na noite de sábado. O QG do Exército, que antes estava com cerca de 200 pessoas, ficou lotado. Na tarde deste domingo, o grupo terrorista desceu as vias da esplanada, escoltado pela Polícia Militar. Parecia uma ação conjunta. O pouco efetivo em serviço, que fazia a segurança do Congresso, não conseguiu barrar ninguém, mesmo usando spray de pimenta e bombas de efeito moral. Os terroristas invadiram o Congresso, entraram nos salões nobres, plenário e depredaram tudo. Depois invadiram o Palácio do Planalto, sem respeito algum, nem mesmo aos símbolos nacionais, como é imposto pela nossa própria cultura. Os arruaceiros rasgaram quadros, quebraram obras de artes presenteadas por vários países, invadiram os gabinetes e destruíram a parede com as fotos dos presidenciáveis. Os vidros do palácio foram todos quebrados e os móveis jogados na rua. Não satisfeito, invadiram o prédio do Supremo Tribunal Federal, quebraram o plenário e as salas usadas pelos ministros. A toga do ministro Alexandre de Moraes foi parar na mochila de um dos terroristas. Eles colaram bilhetes nas paredes ameaçando a democracia e os ministros. Roubaram vários pertences. Depois de horas da polícia assistindo os atos terroristas, o governo do GDF resolveu agir e colocar todo o efetivo nas ruas. Mas já era tarde demais. A situação estava descontrolada. O presidente Lula, que estava em São Paulo visitando uma cidade atingida pela chuva, decretou intervenção federal na segurança do DF e voltou a Brasília. Ele criticou a postura da PM durante os ataques. Lamentavelmente, quem tem que fazer a segurança do Distrito Federal é a Polícia Militar do Distrito Federal, que não fez. Houve, eu diria, incompetência, má vontade ou má fé das pessoas que cuidam da segurança pública do Distrito Federal. Não é a primeira vez. Vocês vão ver nas imagens que eles estão guiando as pessoas na caminhada até a Praça dos Três Poderes. No dia 30, quando houve a minha diplomação, vocês viram aquele quebra-quebra em Brasília à noite, a Polícia Militar de Brasília estava guiando eles e vendo eles tocar fogo em ônibus e não fazia absolutamente nada. Esses policiais que participaram disso não poderão ficar impunes e não poderão participar da corporação porque não são de confiança da sociedade brasileira. Depois disso, o governador Ibanez Rocha gravou um vídeo pedindo desculpas. Quero me dirigir aqui primeiramente ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva para pedir desculpas pelo que aconteceu hoje na nossa cidade, a presidente do Supremo Tribunal Federal, ao meu querido amigo Arthur Lira, ao meu amigo Rodrigo Pacheco. Todos sabem da minha origem democrática, todos sabem do meu trabalho junto à Ordem dos Advogados na defesa da democracia do nosso país. E o que aconteceu hoje na nossa cidade foi simplesmente inaceitável. No final da noite, a situação foi controlada. Os militares conseguiram tirar os golpistas da esplanada e cerca de 300 pessoas foram presas e encaminhadas para a sede da Polícia Federal. A expectativa é que todos passem por audiência de custódia e sejam encaminhados para o presídio da Papuda. O presidente Lula chegou a Brasília por volta das 10 horas da noite e visitou o Palácio do Planalto e o STF para ver os estragos. Poucas horas depois, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, pediu o afastamento do governador Ibanez por omissão durante os atos golpistas e determinou o prazo de 24 horas para a desocupação dos acampamentos em QGs do Exército.
Sobre esse dia de terrorismo em Brasília, as reuniões de hoje com ministros do STF, também governadores e as Forças Armadas, nós vamos conversar agora ao vivo com Urian Fancelli. Ele é cientista político e fala ao vivo com a gente direto de São Paulo. Urian, boa noite para você. Boa noite, é um prazer estar aqui. Prazer. Qual é a avaliação que o senhor faz desses atos antidemocráticos? É realmente aquilo que eles estão chamando, né? Que a maior parte da imprensa está chamando, que são atos verdadeiramente terroristas, até porque isso se encaixa na definição de terrorismo, de quando a gente olha mesmo nos próprios dicionários, que é você aterrorizar a parte da população por não aceitar uma oposição, por exemplo. Então foi realmente isso que aconteceu. E qual que é, as medidas que foram tomadas até agora, na opinião do senhor, são medidas realmente eficazes, duras ou merece um pouco mais? Eu acredito que nesse primeiro momento tenha sido o suficiente. A declaração que o presidente Lula deu ontem de intervenção no Distrito Federal foi algo de se esperar, apesar de todas as ressalvas que eu tenho ao presidente Lula. Era o de se esperar da postura do presidente do país, o afastamento do governador do Distrito Federal também foi algo necessário, até porque ali tem indícios de omissão, ele tinha as informações, você não precisava ali de uma agência de inteligência, de uma ABIN da vida, para conseguir perceber o que estava acontecendo. Qualquer pessoa que usa as redes sociais, Facebook, Instagram, a gente conseguia ver um movimento anormal acontecendo, um movimento que começou há vários meses, mas o simples fato de no sábado ou no domingo cedo terem chegado mais de 100 ônibus em Brasília carregando esses terroristas, que alguns chamam de manifestantes, já era para você ter blindado os 3 prédios dos 3 poderes imediatamente com o maior número possível de força policial. Agora, o que a gente percebe é que essas aglomerações, esses atos antidemocráticos começaram ainda no governo passado. A gente percebe que não houve uma ação mais dura, mais efetiva e eficaz para evitar e acabou desaguando numa situação como essa, horrível, né? Poderia ter feito alguma coisa antes para que essa situação não chegasse a esse ponto? Poderia sim, porém para o governo passado não era interessante, até porque todos os indícios apontam que a família Bolsonaro tem estimulado essas manifestações violentas. Lembrando que o ex-presidente Jair Bolsonaro tem atacado a democracia desde que assumiu, atacou o sistema eleitoral. Quando ele veio com essa conversa aí de voto impresso, de que as urnas eletrônicas não eram seguras, tudo isso foi uma tática bolada lá atrás, que não foi inventada por ele. O próprio Donald Trump nos Estados Unidos fez a mesma coisa, atacando o sistema eleitoral, mas para poder inflamar os apoiadores, para poder contestar as eleições, caso houvesse derrota, que é o que aconteceu, e se nada fosse feito, aí uma invasão, que é o que aconteceu no Capitólio, nos Estados Unidos, que é no Congresso americano, e que agora aconteceu no Brasil. Diferentemente do que aconteceu nos Estados Unidos, eu considero que aqui foi muito pior, por um simples fato. Pode até ser que lá nos Estados Unidos tenham havido algumas mortes, porém elas foram decorrências de uma força policial necessária que aconteceu lá, só que no Brasil houve invasão das sedes dos 3 poderes. Então, enquanto os Estados Unidos foi só no Congresso, aqui foi no Palácio do Presidente, foi no Congresso e no STF, ou seja, na Suprema Corte. Tá. Eu queria até pegar um trecho da fala que o senhor acabou de dizer, de que a família Bolsonaro e o ex-presidente incentivavam ações violentas como essa. Se isso realmente for comprovado, eles podem responder isso de forma criminal? Pode ser que isso aconteça. Um sinal de que a família, talvez não aquele primeiro escalão da família, que é o Bolsonaro e os 3 filhos, estivessem envolvidos, tinha o sobrinho dele, o tal do Léo Índio. Ele estava presente ontem nas manifestações, postou uma foto no Instagram dele com os olhos lacrimejando, porque acredito que tenha entrado em contato com gás lacrimogênio, mas
existe toda uma orquestração feita por meio das redes sociais e todos esses ônibus, essas pessoas foram levadas de maneira organizada. É uma minoria radicalizada, organizada. Se eles não fossem organizados, eles não teriam conseguido invadir os prédios. Tá certo. Urian, obrigado, boa noite para você. Obrigado, boa noite. E que essas pessoas que financiaram todos esses atos, é importante também que elas sejam identificadas, investigadas e punidas, porque isso não aconteceu da noite para o dia e nem por apenas a vontade daquelas pessoas que estavam lá. Você percebe que tem contratação de ônibus, você percebe que tinha toda uma estrutura montada para esses acampamentos e alguém pagava por isso, né? Quem são essas pessoas? Tudo isso tem que chegar à tona, e inclusive não que sejam punidos apenas aquelas pessoas que estavam ali, mas tem peixe grande demais envolvido nisso aí. E é a hora da gente tirar realmente a limpo se o Brasil vai ou não vai punir de forma exemplar todas essas pessoas.